Olá, graça e paz. Mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que ao ouvir esta mensagem vocês sejam ricamente abençoados por Deus. O texto que nós vamos ler hoje está em Lucas, segundo escreveu o doutor Lucas, no capítulo 10, versículo 19, que diz assim: Eis aí, vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Essa é a palavra de acolhimento que Jesus deu aos 70 discípulos depois deles voltarem de uma missão. Eles voltaram alegres, jubilosos, maravilhados, porque eles experimentaram algo que eles nunca tinham experimentado antes. Lembrando que os fariseus, os escribas, o tempo todo estavam tentando desacreditar Jesus, e até então Jesus expulsava demônios, curava enfermidade, mas o próprio Jesus fazia isso. E agora saem 70 homens, antes tinha ido os 12, mas nós estamos falando desses 70, saem esses homens e o nome de Jesus, quer dizer, não precisou nem Jesus estar presente. Eles puderam experimentar, eles puderam provar e mostrar para o mundo o que que era o nome de Jesus, esfregar na cara dos fariseus, dos escribas que tentava provar o tempo todo que Jesus não era filho de Deus, coisa nenhuma. E ainda hoje tem muita gente tentando provar que Jesus foi apenas um profeta, que Jesus não é filho de Deus, que Jesus não é o próprio Deus. E em pleno século XXI nós continuamos vendo que no nome de Jesus os demônios se sujeitam, enfermidades batem em retirada, pessoas que já morreram levantam, voltam à vida por causa do nome de Jesus. A autoridade que o Senhor nos deu, e é essa palavra que o Senhor fala, o Senhor chancela. Olha aí, eu dei para vocês autoridade. Então vocês podem andar sem medo nesse mundo, porque vão vir as adversidades, mas vocês já têm autoridade. Muitas vezes sofremos porque nós não tomamos posse do que o Senhor nos deu. E Ele nos deu, continua nos dando, e é isso que nós estamos vendo nesse versículo, que o próprio Deus foi que nos deu autoridade. Alguém só dá aquilo que tem, então só Jesus podia ter dado essa autoridade. Nenhum outro poderia ter dado. Se alguém der algo para alguém, ele só pode dar porque ele tem. Então, outras autoridades pode ter sido dada para algumas pessoas, mas a autoridade de expulsar demônios, a autoridade de pisar escorpiões, a autoridade de repreender enfermidades legitimamente, só Jesus poderia dar. E assim ele deu, ele conhecendo o inimigo, ele viu, ele sabe que nós precisamos desta autoridade sobre as forças do inimigo, porque o Senhor está dizendo, vai vir forças, tem uma tradução que fala forças, tem essa tradução que eu li fala poder, mas tudo aquilo que vier do inimigo contra a nossa vida, nós temos autoridade para bater de frente, porque não é o nosso eu que vai bater de frente, mas é o poder que sai através da autoridade que o Senhor nos deu, o poder que sai é que vai de confronto ao inimigo, ao poder do inimigo. É bem claro, Jesus deixa bem claro, Deus não engana ninguém, né? Ele é bem claro que o inimigo tem força, mas a autoridade sobre as forças do inimigo, sobre o poder do inimigo, ela é suficiente para nós andarmos nesta terra em vitória. É notável, é bem explícito que a palavra diz para andar, que nós íamos andar entre serpentes e escorpiões. Então, enquanto a gente anda nesse mundo, a gente não deve viver assombrado porque coisas terríveis nos acontecem,
porque nesse mundo nós vamos sempre andar entre isso. Por isso que a gente não pode se apartar do Senhor. Por isso que o Senhor nos deu essa autoridade para nós destruirmos as fortalezas de Satanás. E se é para andar nestes locais, e não tem como enquanto a gente estiver nesse mundo, né? A nossa sobrevivência depende da autoridade que o Senhor nos deu. E a sobrevivência de outros, porque lembra que eles voltaram, eles saíram em missão, eles regressaram, relatando as maravilhas que o Senhor fez. E foi para isso que o Senhor deu autoridade à igreja, para que nós saiamos, andemos, para resgatar vidas. Tem vidas precisando ser resgatadas, tem territórios que precisam ser conquistados, territórios no mundo espiritual, lugares que nós perdemos e que precisam ser conquistados. Tem cidades, tem municípios que precisam ser conquistados de volta, porque foi invadido de uma tal maneira por demônios, por idolatria, por corrupção, por tantas outras coisas que eu não posso nem falar aqui, mas todos bem sabem o que está acontecendo. Então não é para nós ficarmos parados, olhando acontecer. Deus nos preparou como guerreiros, o Senhor nos preparou como tropa de elite. Só quem pode, aliás, invadir territórios alheio é quem tem o mandado. E quando o Senhor fala assim, eu vos dei autoridade, o Senhor está nos dando um mandado que nos dá direito de invadir territórios no mundo espiritual, e resgatarmos vida e sairmos de lá de pé, assim como aqueles discípulos foram e voltaram em pé, contando as vitórias. O Senhor também nos deu autoridade. O Senhor disse para ele, vocês foram e voltaram, porque eu vos dei autoridade, vocês usaram essa autoridade. E por isso vocês estão aqui de volta. E pessoas estão libertas porque eles expulsaram demônios, curaram enfermidades, libertaram pessoas. Que nós não fiquemos só lendo essa palavra, dando estudo, pregando, mas que nós venhamos fazer ou voltar a fazer, e agora eu estou me incluindo no meio, a voltar a fazer as maravilhas, o uso dessa autoridade que nos foi dada. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que em tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta seja abençoado por Deus. Amém.